A morta de Guy de Maupassant, vós, Iba Mendes, amei-a perdidamente, porque a gente ama. É estranho não ver no mundo senão uma pessoa, não ter no espírito mais do que um pensamento, no coração mais do que um desejo e na boca um nome que aparece sem cessar, que surge como a água de uma fonte das profundezas da alma, que sobe aos lábios e que se diz, se repete, que se murmura sem cessar, por toda a parte, como uma oração. Não contarei, entretanto, nossa história, há somente uma história de amor, sempre a mesma. Eu a encontrei e amei, eis tudo, e vivi durante 1 ano na sua ternura, nos seus braços, na sua carícia, no seu olhar, nas suas roupas, em sua palavra, envolvido, ligado, aprisionado em tudo o que vinha dela, de tal maneira que não sabia mais se era de dia ou noite, se estava morto ou vivo, sobre a terra ou em outro lugar. E eis que ela morreu. Como? Não sei, não sei mais. Entrou molhada numa noite chuvosa e no dia seguinte tossia. Tossiu durante 1 semana e teve de ir para a cama. Que se passou? Não sei. Vieram médicos, escreveram, foram-se, trouxeram remédios, uma mulher os fazia beber, suas mãos estavam quentes, sua testa úmida queimava, seu olhar era brilhante e triste. Eu lhe falava, ela respondia, que nos dissemos? Não sei mais. Esqueci tudo, tudo. Ela morreu e ainda me lembro do seu pequeno suspiro tão fraco, o último. A enfermeira disse, ah, e eu compreendi, não soube mais nada, nada. Vi um padre que pronunciou estas palavras, sua amante. Pareceu-me que ele a insultasse, já que ela estava morta, ninguém tinha nada que se incomodar com isso. Toquei-o, veio um outro, muito bom, muito doce. Chorei quando ele me falou dela. Consultaram-me sobre o enterro, não sei mais. Lembro-me, entretanto, muito bem do caixão, o barulho das marteladas quando a fecharam lá dentro. Ah, meu Deus! Ela foi enterrada, ela, naquele buraco. Algumas pessoas vieram, amigas, fugi, corri, caminhei por muito tempo pelas ruas, voltei depois para casa. No dia seguinte parti numa viagem. Ontem voltei a Paris. Quando revi meu quarto, nosso leito, nossos móveis, a casa onde ficara tudo o que resta da vida de um ente depois da morte, fui tomado novamente por uma angústia tão violenta que por pouco abri a janela e me jogava na rua, não podendo continuar no meio dessas coisas, dessas paredes que a tinham protegido, abrigado, e que deviam guardar em suas imperceptíveis fissuras 1000 átomos dela, de sua carne e de sua alma. Peguei o chapéu e fugi. Nesse instante, no momento de alcançar a porta, passei diante do grande espelho do vestíbulo, que ela colocara ali para se ver, dos pés à cabeça, todos os dias, ao sair, para ver se estava perfeitamente arrumada, correta e bonita, dos sapatos ao penteado. E parei diante desse espelho, que a tinha tantas vezes retratado, tantas, que deveria ter-lhe guardado a imagem. Fiquei lá de pé, fremente, os olhos fixos no cristal, no vidro chato, profundo, vazio, mas que a contivera inteirinha, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto meu olhar apaixonado. Parecia que eu amava esse espelho, apalpei-o, estava frio. Oh, a lembrança, espelho doloroso, espelho escaldante, espelho vivo, espelho horrível, que faz sofrer todas as torturas. Felizes os homens cujo coração, como um espelho onde deslizam e se desfazem os reflexos, esqueceu tudo o que conteve, tudo o que passou à sua frente, tudo o que contemplou, olhou com afeição, com amor. Como sofro. Saí e sem querer, sem saber, sem notar, fui ao cemitério
encontrei em seu túmulo, muito simples, uma cruz de mármore com algumas palavras: amor, foi amada, morreu. Aí permaneci muito tempo, muito tempo. Percebi depois que a noite chegava. Então, um desejo absurdo, louco, um desejo de amante desesperado tomou conta de mim. Quis passar a noite perto dela, última noite, a chorar sobre seu túmulo, mas me viram, me expulsaram. Que fazer? Fui astucioso, levantei-me e pus-me a errar por essa cidade dos desaparecidos. Andava, como é pequena essa cidade, ao lado da outra, aquela onde a gente vive, e entretanto, como são mais numerosos do que os vivos, esses mortos, temos necessidade de altas casas, de ruas, de tanto espaço para as 4 gerações que olham o dia ao mesmo tempo, bebem as águas das fontes, o vinho dos parreirais e comem o pão das planícies. E para todas as gerações dos mortos, para toda a escada da humanidade descida até nós, quase nada, um campo, quase nada. A terra os retoma, o esquecimento os apaga. Adeus. Ao fim do cemitério habitado, vi de repente o cemitério abandonado, aquele onde os velhos defuntos acabam de se misturar ao solo, onde as próprias cruzes apodrecem, onde se colocarão amanhã os últimos chegados. É cheio de roseirais, de ciprestes vigorosos e negros, um jardim triste e soberbo, nutrido de carne humana. Estava só, completamente só, encostei-me numa árvore verde, escondi-me inteiramente entre seus ramos largos e sombrios, e esperei, agarrado ao tronco como um náufrago numa tábua. Quando a noite desceu inteiramente, deixei meu refúgio e me pus a caminhar docemente, a passos lentos, a passos surdos, sobre essa terra cheia de mortos. Errei por aí muito tempo, muito tempo, muito tempo. Não a encontrava mais. Os braços estendidos, ferindo os túmulos com as mãos, com os pés, com os joelhos, com o peito, com a própria cabeça, continuava sem achá-la. Tocava, apalpava as pedras, as cruzes, as grades de ferro, as coroas de vidro, as coroas de flores fanadas. Li os nomes com os dedos, passeando-os sobre as letras. Que noite, e eu não a encontrava. Nada de lua, que noite. Sentia medo, um medo terrível nesses caminhos estreitos, entre 2 linhas de túmulos, túmulos, sempre túmulos, à direita, à esquerda, à minha frente, ao meu redor, por toda a parte, túmulos. Sentei-me num deles, porque já não podia caminhar, tanto meus joelhos se curvavam. Ouvi bater meu coração e ouvi outra coisa também. O quê? Um rumor confuso, sem nome. Era em minha cabeça enlouquecida, na noite impenetrável, ou sob a terra misteriosa, sob a terra semeada de cadáveres humanos, esse ruído? Olhei em torno. Quanto tempo fiquei aí? Não sei. Estava paralisado pelo terror, alucinado de espanto, quase gritando, quase morrendo. E de súbito pareceu-me que a placa de mármore sobre a qual me sentara se agitava. Sim, mexia-se, como se estivesse sendo levantada. De um salto joguei-me sobre o túmulo vizinho e vi, sim, vi a pedra que eu acabava de deixar levantar-se como a porta de um alçapão, e apareceu um morto, um esqueleto nu que, com as costas curvadas, empurrava. Eu via muito bem, ainda que a noite fosse profunda. Na cruz eu podia ler: aqui repousa Jacques Olivan, falecido com a idade de 51 anos, amou os seus, foi honesto e bom, e morreu na paz do Senhor. Agora também o morto lia as palavras escritas em seu túmulo, pegou depois uma pedra num caminho, uma pequena pedra aguda, e começou a raspar com cuidado essas coisas. Apagava-as lentamente, olhando com suas órbitas vazias o lugar onde estiveram gravadas, e com a ponta do osso que tinha sido o seu índice, escreveu em letras luminosas, com essas linhas que se traçam nas paredes com a cabeça de um fósforo: aqui repousa Jacques Olivan, falecido com a idade de 51 anos,
desejou com dureza a morte do pai, de quem queria herdar, torturou a mulher, atormentou as crianças, enganou os vizinhos, roubou quando pôde e morreu miserável. Quando acabou de escrever, o morto imóvel contemplou sua obra e percebi, ao me voltar, que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres tinham saído, que todos apagavam as mentiras escritas pelos parentes nas pedras funerárias e aí restabeleciam a verdade. E eu via que todos tinham sido os carrascos do próximo, odientos, desonestos, hipócrates, mentirosos, velhacos, caluniadores, invejosos, que tinham roubado, enganado, cometido todos os atos vergonhosos, todos os atos abomináveis, esses bons pais, essas esposas fiéis, esses filhos devotados, essas meninas castas, esses comerciantes probos, esses homens e essas mulheres tidos irreprocháveis, escreviam todos ao mesmo tempo à entrada de sua moradia eterna a cruel, terrível e santa verdade que todo mundo ignora ou finge ignorar sobre a terra. Pensei que ela também estaria escrevendo sobre sua tumba, e já sem medo, correndo no meio dos túmulos entreabertos, no meio de cadáveres, no meio de esqueletos, fui para ela, encontrei-a sem dificuldade, reconheci-a facilmente, sem ver a face escondida no sudário, e na cruz de mármore, onde há pouco eu tinha lido "Amor foi amada, morreu", percebi, saindo um dia para enganar seu amante, resfriou-se com a chuva e morreu. Parece que me retiraram inanimado de perto de um túmulo, quando o dia nasceu. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.